que a gente está vivendo é muito sério, né? Muito sério. Muita gente está brincando de ser crente, muita gente está levando o evangelho nas coxas, muita gente acha que vai no domingo na igreja e pronto, e deu, é suficiente, mas vive os seus próprios planos, vive os seus próprios projetos, os seus próprios sonhos. O Senhor, ele é um mero realizador de sonhos, entendeu? Ele é um mero gênio da lâmpada mágica que realiza os sonhos das pessoas quando as pessoas, às vezes, fazem alguma coisinha para o Senhor, como ir no culto no domingo à noite. A maioria das pessoas pensa que Jesus é isso, né? Mas Jesus não é isso. Jesus era um cordeiro que agora é leão. Jesus é um advogado que vai virar juiz. E as pessoas não entendem que o fogo da ira do Senhor está para ser derramado sobre a terra. A ira do Senhor está para ser derramada sobre a terra. A irmã Antônia coloca: pastor, aprendi muito com você as mensagens do Apocalipse. Deus abençoe. Obrigado, irmã Antônia. Muito obrigado. Então, gente, a gente precisa entender que tudo que eu vou mostrar aqui, tudo que eu vou falar aqui, tem pessoas, eu sempre falo isso, né? Tem pessoas que são viciadas no Apocalipse, mas não querem saber de mais nada da vida devocional. Como se santificar, como ler a Bíblia, né? Buscar, orar a Deus, ser o melhor marido, melhor esposa, renunciar à carne, fugir da prostituição, amar o próximo. Não quer saber disso. Ele só quer saber o que está acontecendo de extraordinário no mundo. Aí ele sai de um lugar e vai para outro, e vai para outro. E assim ele passa a vida, mas a vida dele não muda nada. Então não resolve nada. Saber por saber, o diabo sabe tudo, quase tudo, né? E continua sendo o diabo. Tá? Então eu sempre falo isso. Isso é muito importante, que a gente pegue essas informações aqui e retenha, né, para que a nossa vida espiritual mude, para que haja um despertamento, um avivamento, né? E eu vejo poucos pastores falarem sobre isso, né? Muita gente quer falar de sinal, quer falar, mas e daí? E daí? Jesus falou que nós temos que olhar para os sinais, né, e perceber o tempo e a estação, mas ao mesmo tempo reverter isso para o nosso conteúdo, né, para a nossa vivência cristã, entendeu? Isso é muito importante, tá? Então, gente, eu vou começar mostrando umas matérias fortes aqui para você, tá? Não saia da live. Se você está chegando agora, compartilha com o máximo de pessoas. Vai deixando o like, quem não deixou o like ainda, que é importante. E eu vou mostrar coisas realmente como esse mundo que a gente está vivendo, ele está colapsando cada vez mais, né? Cada vez mais. E eu tenho dito isso para vocês, isso faz parte de um planejamento, de uma agenda da elite. Isso não é conspiracionismo, isso não é ilusionismo, né? Isso não é fantasia, isso é real, né? Você tem que entender. Eu vou só abrir um parênteses aqui. No ano de 2008, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida, muito difícil. E quando não existia nenhum canal aí de Apocalipse que você vê hoje, né? Quando não existia ninguém falando sobre isso na internet, o Senhor me levou até um mole, né? É um mole de pedra que faz a divisão entre um rio e um mar, né? Uma cidade onde eu morava. E o Senhor me levou lá no meio desse mole, lá longe. O mole avançava bastante para dentro do mar ali. E eu vi coisas, e o Senhor falou comigo coisas que eu nunca tinha imaginado, né, ouvir e ao mesmo tempo receber de Deus. E a partir dali, quando eu vi aquelas coisas, né, a minha mente foi completamente mudada, alterada, assim. Eu consegui perceber que a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, não tinha noção que mundo que eles estavam vivendo, entendeu? Isso foi no ano de 2008, então faz as contas, 2018... 19, 20, 21, 22, 14, 15 anos atrás, quando não se falava mais quase muito sobre isso, né? E pouco a pouco eu vou detalhando isso para vocês, mas foi uma experiência tremenda. E de lá para cá, eu tenho ensinado sobre isso, mas claro, a gente não pode falar tudo na plataforma, porque tem as restrições, né? Então a gente tem que falar suavemente e não pode aprofundar muito por conta de não perder, né, o alcance e tudo mais. Então, especialmente também não perder aqui a oportunidade de falar para vocês. Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui e a gente vai acompanhar junto, né, para onde que esse nosso mundo está caminhando, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu quero primeiramente falar com vocês sobre, muita gente me mandou, né,
Sinal no céu, sinal no céu. A Bíblia fala sobre sinais no céu, né? A Bíblia fala sobre sinais celestes nos últimos dias. E a gente está vendo isso acontecer com muita frequência, com muita intensidade. E agora a gente está experimentando, né? O primeiro eclipse solar de 2022, o alinhamento planetário que eu já mostrei para vocês aqui no canal, né? E o Senhor está sinalizando que algo com certeza vem ao mundo. Eclipse solar 2022 transforma os céus da América do Sul em um verdadeiro espetáculo. Confira fotos e vídeo. Eu vou mostrar para vocês já. Foi um espetáculo nos céus do Pacífico, na região da Antártida. Foi observado em 7 países da América do Sul. Observadores do céu em parte do hemisfério sul foram presenteados com o eclipse parcial do ano. Muitas pessoas também me mandaram fotos do alinhamento planetário, vídeos. O eclipse solar parcial, um dos que aconteceram agora em 2022, varreu partes da América do Sul, Antártida, Oceano Pacífico e Atlântico. O eclipse solar começou às 2h45 da tarde no extremo sudeste do Pacífico, perto da costa da Antártida. Durou pouco menos de 4 horas, terminando às 6h37. Então tá aí, ó, mostrando imagens para vocês, né? 2022 já começa com um sinal no céu. Vou mostrar aqui um trechinho do vídeo. Ó, esse foi o eclipse. Olha só, gente. Então tá aí, gente. Uma pessoa fez uma pergunta aqui para mim se, pastor, o abominável da desolação não seria o altar pagão que temos hoje no lugar do Santo Templo? Eu fiz um vídeo sobre isso, né, onde eu mostrei um cálculo que foi feito de uma profecia de Daniel que fala sobre essa questão, né? Sobre o abominável da desolação, né? E tratando a cúpula dourada, o Domo da Rocha, né, a mesquita ali de Al-Aqsa, como a profanação do lugar, a quantidade de dias proféticos, né? Expliquei isso através da profecia de um rabino, tem um vídeo no canal, tá? Não é impossível que seja assim, né? E os cálculos nessa profecia fecham no ano de 2027 ou 28, se eu não estou equivocado, né? Para cumprir o período tribulacional. Para cumprir o período tribulacional, tá? Ou seja, incluindo nesse período a grande tribulação. Ou seja, nós estamos então na iminência disso acontecer, né? Lembrando que eu não estou dando data nenhuma para a volta de Jesus. As pessoas precisam fazer a diferença entre datar a volta de Jesus e estabelecer o tempo profético de duração para fechar a janela profética, como o tempo da graça, né? As 70 semanas de Daniel, essa profecia aí mencionada de Daniel também, a geração da figueira, né? Que é de 70 a 80 anos do Salmo 90:10, enfim. Então as pessoas precisam entender essa diferença. Ninguém está falando sobre dia e hora do arrebatamento, tá? Algumas pessoas dizem que o abominável da desolação é o anticristo, mas há diversas correntes, e essa profecia que eu mostrei um tempo atrás, ela é muito forte, muito coerente, tá, gente? Então tá aí, né? Um acontecimento já agora, importante, né? Que marca esse tempo, né? Mas nós tivemos também chuva de meteoros, se eu não estou equivocado, tá? E esse alinhamento planetário, tudo no mesmo instante. Aí algumas pessoas podem dizer o seguinte: ah, pastor, mas eclipse sempre teve, né? Eclipse sempre teve, né? Solar, lunar, alinhamento planetário, tudo isso sempre teve. Inclusive eu falei e mencionei nos vídeos atrás, aí numa live atrás, que o alinhamento planetário ocorrido no final do ano de 2020, que foi a conjunção entre Júpiter e Saturno, formou a estrela de Belém, porque os astrônomos cientistas reconhecem que esse fenômeno foi o que aconteceu, né, na Idade Média e também na época do nascimento de Jesus. Então,
Deus sempre, para fazer algo importante na terra, ele sempre faz primeiro no céu, ele sempre aponta no céu. Não é à toa que Lucas 21 diz para a gente olhar para cima quando essas coisas começarem a acontecer, porque a nossa redenção se aproxima, a volta de Jesus se aproxima, tá? Ainda sobre sinais no céu, tá? Meteoro atravessa os céus dos Estados Unidos, gerando energia equivalente a 3 toneladas de dinamite. Vídeos. E isso sobre meteoro rasgar o céu, gente, tem acontecido em muitos lugares, no Brasil especialmente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, tem acontecido em todos os lugares isso. Isso não é uma coisa isolada, tá? Isso é uma coisa que tem acontecido em muitos lugares, né? E eu creio também como um sinal no céu. As pessoas que elas são mais espirituais, elas conseguem... não significa espiritualizar tudo, mas significa entender como Deus trabalha, é diferente, né? Você pode estar andando na rua, por exemplo, ver um mendigo e só ver um mendigo, né? Mas você pode estar andando na rua e ver um mendigo e ver Deus falando com você através daquele mendigo. Então tem uma diferença entre você... O mendigo ele continua sendo um ser humano, ele continua sendo carne e osso. Mas você recebeu de Deus através daquilo ali, quando você às vezes estendeu a mão, quando você ajudou, quando você evangelizou. Então, os carnais, os céticos, né, os crentes 007, os agentes secretos de Cristo, aqueles que são religiosos, eles não espiritualizam as coisas, né? Mas quando a gente entende que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita e determine, você começa a entender que tudo são alertas de Deus. Essa é a diferença, entendeu? Ó, o irmão está dizendo aqui, ó, aqui no Rio Grande do Sul, seguido está acontecendo. Sim, são muitos. Se for recolher as matérias, né, que um meteoro atravessou, enfim, os céus, rasgou os céus. Tempos atrás, por exemplo, caiu um meteoro na Rússia, né? Não faz muito tempo. Acho que foi um ano ou 2 anos atrás, no máximo, que deu uma explosão lá que destruiu assim muita coisa, entendeu? Muita gente ficou ferida. Então, as pessoas precisam entender como Deus trabalha, né? Deus não se materializa e diz, ó, eu estou aqui, eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Ele criou um céu, ele criou uma terra, ele criou um mar, ele criou pessoas, ele criou países, governos, ele criou a economia para que as pessoas possam entender quando ele está falando, entendeu? Então isso é muito forte, tá?